Deus, abençoa toda a vida do pastor Joel, Senhor. Que todas as pessoas que irão ouvir a palavra enviada do céu, Senhor, para essa igreja de manhã, seja tocado o coração de cada um que está aqui, Pai. E assim eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém? Amém. Você que tem uso da palavra do Senhor, te convido nesta manhã a abrir comigo no livro de Jó, no seu capítulo de número 1 e no seu versículo de número 7 e o versículo de número 8. Jó, capítulo 1, versículo de número 7 e também o versículo de número 8, para a nossa meditação nesta manhã. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observastes tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Amém? Pode tomar o teu assento nesta manhã, em nome de Jesus. Irmãos, o livro de Jó, ele é o livro mais antigo da Bíblia Sagrada. O livro mais antigo da Bíblia Sagrada é o livro de Jó. E o livro de Jó não tem o autor definido. Quem escreveu o livro de Jó não deixou aqui o seu nome registrado. O autor do livro de Jó é um autor desconhecido. Mas, além de ser o livro mais antigo da Bíblia Sagrada, e além do livro de Jó não ter o autor a qual escreveu, o livro de Jó é um dos livros mais lindos da Bíblia Sagrada. É onde vai nos contar uma história de perda, sim, mas também vai nos contar uma história de restituição. Se nós olharmos para a história de Jó, nós vamos ver aqui, dentro da história deste homem, um homem que sofreu, um homem que passou por um deserto, por uma provação muito grande nessa terra. Mas o que vai me chamar a atenção, que mediante toda essa provação que Jó passa, o que vai me chamar a atenção é que ele era um homem justo, ele era um homem reto, ele era um homem temente a Deus. Observa que quem aqui está dando testemunho de Jó não é o seu pastor, não é os obreiros que congrega na igreja de Jó, não é o círculo de oração que vai falar a respeito deste homem, mas é o próprio Deus que vai dar testemunho de Jó, não daquilo que ele tem, mas sim daquilo que ele é. O próprio Deus vai dizer que Jó era um homem reto, íntegro, temente a Deus, e um homem que se desviava-se do mal. Diferente do mundo, para nós que estamos dentro da igreja, no mundo você vale aquilo que você tem, para Deus você vale aquilo que você é. E o que Deus está fazendo aqui é dando testemunho do caráter de Jó. Deus aqui não está dizendo o que Jó tem, Deus está dizendo o que Jó é. O autor, no capítulo 1, no versículo 1 em diante, vai nos dizer que Jó era um homem muito rico, que Jó era um homem que possuía muitos bens, era um homem mais rico que havia naquela época. Esse é o autor falando dos bens de Jó. Mas Deus, Diácono Roger, vai falar do caráter de Jó. E o que vai me chamar a atenção é que muitas pessoas estão preocupadas com o que o irmão está pensando de mim. Muitas pessoas estão preocupadas com o que o fulano de tal pensa de mim. Muitas pessoas estão preocupadas com o que as pessoas do meu local de trabalho pensam de mim. Até mesmo dentro da igreja, missionária amada, muitos estão preocupados com o que o irmão da igreja pensa de mim. Mas a Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 2, versículo de número 15, que nós devemos nos preocupar e nos apresentar primeiro a Deus. Então a primeira pessoa a quem
quem eu tenho que me preocupar, com o que pensa sobre o meu respeito, em primeiro lugar, não é os irmãos, não é os meus vizinhos, nem mesmo a minha própria família. Em primeiro lugar, a qual eu tenho que me apresentar como um obreiro aprovado, como um homem de caráter, primeiramente é para Deus. Agora eu te faço uma pergunta: se for Deus, nesta manhã, se Deus, porventura, em um momento de Deus, porventura, em algum momento, Ele tivesse que se levantar do seu trono para dar testemunho do pastor Joel, para dar testemunho do diácono Jonathan, para dar testemunho da missionária Mara, ou de qualquer um de nós que aqui estamos, o que Deus iria dizer ao nosso respeito? Observa que o que Deus vai fazer aqui é um elogio para Jó. O que Deus vai falar aqui é o que Deus vê em Jó, homem reto, íntegro, temente e que desvia-se do mal. Então eu e você, em alguns momentos da nossa vida, temos que olhar para o espelho. Em algum momento da nossa vida, em algumas orações que nós estivermos fazendo a Deus, temos que perguntar para Deus: como que eu estou diante do Senhor? Se fosse para o Senhor falar alguma coisa a meu respeito hoje, o que Deus iria falar? Será que Deus iria falar que o pastor Joel, ou que qualquer um que aqui está, são pessoas tementes a Deus, são pessoas que se desviam do mal, são pessoas íntegras? Fica aqui esse ponto de interrogação para eu e você fazermos uma autoanálise da nossa vida. Deus dá testemunho de Jó. E eu queria muito, dia após dia, renunciar os desejos da minha carne, para que em algum momento, em algum dia, Deus também pudesse dar testemunho da minha vida. Mas vem comigo, a Bíblia diz que Deus agora, Ele vai estar diante do seu trono, e os anjos agora, os filhos de Deus, pastor Marcos, vêm diante de Deus para se apresentar a Ele. E no meio dos anjos, no meio dos filhos de Deus, vem também Satanás. E quando Satanás se apresenta diante do Senhor, Deus agora vai fazer uma pergunta para Satanás: de onde vens? E ele vai dizer: de passear pela terra. Eu estava rodeando a terra. Se você olhar para a Bíblia Sagrada em 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 8, a Bíblia diz que o diabo, ele anda ao nosso derredor, procurando uma oportunidade, uma brecha, a qual ele possa nos tragar. Então o diabo, ele anda ao nosso derredor. Na época que ele se apresenta diante de Deus, ele também estava ao derredor da terra. Ele estava olhando para os seres viventes, para os seres humanos da terra. Deus então agora vai dizer para ele: observastes tu o meu servo Jó, homem reto, íntegro, temente, que desvia-se do mal. Mas o diabo, ele é atrevido. Ele vai dizer para Deus assim: olha só, é muito fácil estar na posição de Jó e te adorar. É muito fácil estar do jeito que Jó está e ser uma pessoa fiel ao Senhor. O Senhor cerca eles de bens. Jó é um homem rico, Jó possui riquezas, Jó tem família, Jó tem filhos, tem esposa, tem dinheiro, tem animais, tem um grande campo à sua volta. É muito fácil te adorar quando as coisas estão indo tudo bem. Mas se o Senhor tocar em tudo que Jó tem, se o Senhor retirar tudo que Jó tem, Jó vai blasfemar de ti na tua face. Observa que o diabo agora, Satanás agora, presbítero Hélio, ele quer fazer uma comparação. Ele está dizendo para Deus que Jó só adora a Deus por aquilo que Jó tem. Mas Deus conhece o coração de Jó, Deus conhece o coração daquele homem. Então Deus agora vai permitir Satanás tocar em tudo que Jó tinha. Deus agora vai permitir Satanás tocar nos bens que Jó tinha, tocar na família de Jó. Porém, Deus vai deixar algo bem claro aqui para Satanás: você pode tocar em tudo que ele tem, mas na sua vida você não toca. Sabe por que você está vivo até hoje? Sabe por que você está respirando até hoje? Porque Deus está te guardando. Sabe por que a tua família está viva até hoje? Sabe por que a tua família está respirando até hoje? Porque o grandão da Galileia está te guardando. A vontade de Satanás é de nos devorar vivo. Se Satanás pudesse pegar a humanidade, se Satanás pegar
Mas, para ele tocar em qualquer um de nós, primeiro, ele tem que pedir permissão para Deus. Porque a sua vida tem dono. Você não foi comprado com ouro, você não foi comprado com prata, com diamante. Você foi comprado com sangue precioso. E ninguém toca em um dos pequeninos de Deus sem que Deus dá autorização. A Bíblia diz que Satanás então agora vai indagar a Deus, dizendo então que Jó só adora por aquilo que ele tem. E a Bíblia então vai dizer que Deus então dá autorização para ele. Ele sai da presença de Deus. E agora vai começar Jó sendo provado. Agora vai começar uma provação na vida de Jó. Jó em um belo dia está dormindo, pastor Marcos. Tudo bem, os filhos, a riqueza, está tudo normal. Mas Jó agora, ao acordar pela manhã, imagino eu que Jó agora sentado ali com a sua esposa, tomando um café da manhã, um pequeno almoço. Vem agora o primeiro mensageiro trazer uma notícia para Jó. A primeira mensagem que o mensageiro traz para Jó é dizendo que os bois e as jumentas estavam no pasto, quando de repente os caldeus, o povo veio e roubou os animais que Jó tinha. Mesmo antes desse primeiro mensageiro acabar de falar, vem também agora o segundo mensageiro dizendo: olha, caiu fogo do céu e consumiu todas as suas ovelhas. Antes mesmo do segundo mensageiro continuar a falar, veio o terceiro mensageiro também dizendo para Jó: todos os seus camelos foram roubados. Não bastasse isso, o terceiro mensageiro vindo até Jó, agora veio o quarto, que na minha opinião e na opinião de todos, é a pior mensagem, é a pior notícia que um ser humano pode ouvir. Correto, pastor? Quarto mensageiro agora vem diante de Jó dizendo: olha, Jó, estavam todos os seus filhos reunidos, estavam todos os seus filhos dentro de uma casa, na casa do seu primogênito, em um grande banquete, quando de repente veio um vento muito forte, entrou dentro daquela casa, a casa veio ao chão, e todos os seus 10 filhos morreram. Só eu te sobrei para vir aqui te dar notícia. Eu imagino que a primeira notícia cortou o coração de Jó. Sim, porque ali estavam indo os seus bens materiais, os seus animais, ali estava indo a sua riqueza. Mas quando chega o quarto mensageiro, trazendo a notícia que Jó tinha perdido todos os seus 10 filhos, a Bíblia diz, pastor Marcos, que aquele homem agora ele vai entrar num ponto de angústia muito grande. Ele vai raspar a sua cabeça, ele vai rasgar as suas vestes, ele vai se dobrar, ele vai cair em terra. Meus irmãos, me permita aqui fazer uma comparação. Se nós fôssemos olhar para a lei deveria ser o que, pastor? A lei deveria ser os pais serem enterrados pelos seus filhos. Agora, quando um pai ou uma mãe enterra os seus filhos, isso é uma dor muito grande. Mas aqui está dizendo que os 10 filhos de Jó morreram. E a Bíblia vai dizer que Jó agora, ele vai se encontrar em uma situação muito difícil. Satanás agora está rindo da cara de Jó, por quê? Porque tirou todos os seus bens materiais e também agora tirou todos os seus 10 filhos de Jacob Roger. Satanás agora está rindo da cara de Jó, quando de repente Jó então agora, ele vai raspar a sua cabeça, vai rasgar a sua roupa, e agora ele vai se lançar em terra. Eu imagino que quando Jó agora está lançado em terra, com as suas vestes rasgadas, com a sua cabeça raspada, eu imagino que Satanás, juntamente com todos os seus demônios lá no inferno, agora está dizendo: agora ele vai blasfemar contra Deus. Eu sabia que se eu tocasse na família, se eu tocasse nos bens, ele não iria aguentar, e ele iria blasfemar contra Deus. Quando de repente Jó agora está em terra, quando de repente Jó agora está em pranto, quando de repente agora Jó está com a sua cabeça raspada, Jó está com as suas roupas rasgadas, quando Satanás pensou que Jó ia blasfemar contra Deus, a Bíblia diz que Jó então disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor me deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Quando Satanás pensou que Jó ia blasfemar, ia questionar, Jó adorou. Meu irmão, Satanás está de cabelo em pé, porque ele não entende o porquê que até hoje você está aqui na igreja. Satanás não entende o porquê que até hoje você está rompendo em fé. Tem pessoas aqui, pastor
Marcos, que já passou por momentos difíceis da vida, que jamais imaginaria que iria conseguir vencer. Tem pessoas que já atravessou desertos da vida, que pensou que não ia conseguir, e Satanás está olhando para mim, está olhando para você. Mas como pode? Está enfermo, mas está na igreja. Mas como pode? Está desempregado, mas está na igreja. Mas como pode? Está passando necessidade, mas está na igreja. É porque nós não adoramos para aquilo que Ele pode dar, mas nós adoramos para aquilo que Ele é. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se Ele não quiser, continua sendo Deus a mesma. Satanás pensou que Jó ia blasfemar. Satanás pensou que Jó ia desistir de tudo. Mas a diferença do verdadeiro cristão está aqui. Se Deus fizer de Aquiles Andrés, Ele é Deus. Se Deus me curar, Ele é Deus. Se Deus restituir tudo aquilo que eu perdi, Ele é Deus. Mas se Deus não fizer nada disso, Ele continua sendo Deus da mesma forma. Glória a Deus! Pensaram que Jó ia desistir. Pensaram que Jó ia blasfemar. Mas a minha Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo de número 13, presta atenção. Deus não nos permite passar por algo maior que podemos suportar. Quando Deus olha para Jó e permite Jó passar por tudo isso, é porque Deus lá de cima olhou para Jó e falou: eu acredito em você. Acho que você não entendeu. Deus olhou lá de cima e falou: Jó, eu acredito que você tem capacidade de passar por esse processo. Pastor, não estou entendendo o que você está falando. Eu não sei como você desceu por essas escadas. Eu não sei o que você está passando. Mas Deus lá de cima olhou para você e disse: eu acredito. Eu acredito que você vai vencer. Eu acredito que você vai cantar o hino da vitória. Eu não sei como você chegou aqui, se é família, se é casamento, se é filho, se é drogas, se é bebida, se é vício. Eu não sei como você entrou por essas portas. Mas Deus lá de cima está dizendo para você: o controle de todas as coisas ainda está nas minhas mãos. Aleluia! Pastor, você não sabe o que eu estou passando. Salmos de número 103, versículo de número 14. Deus conhece a nossa estrutura. Eu posso olhar para você e ver o seu exterior, mas Deus olha para você e vê o seu interior. Pastor, você não sabe o que eu estou passando, mas o Deus a qual nós servimos conhece a tua estrutura, sabe qual é o teu limite. Se você está no deserto, se você está no vale, é porque Deus está olhando lá de cima para mim e para você. Não, Ele consegue, ela consegue. Diaconisa Keliane, grandes batalhas são dadas a grandes guerreiros. Vou repetir porque você não entendeu. Glória a Deus. Grandes batalhas são dadas somente a grandes. Olha aí. A Bíblia diz que depois, pastor Marcos, que Satanás tocou na família, nos bens de Jó. Ele pensou que Jó ia blasfemar. Em vez de Jó blasfemar, Jó adorou. E a Bíblia vai dizer que, novamente, o Senhor, Ele vai reunir os seus filhos, os seus anjos novamente. E quando o Senhor reúne os seus filhos novamente, a Bíblia diz que Satanás ele aparece de novo. Deixa eu te falar uma coisa. Enquanto você estiver nessa terra, grava isso. Enquanto você estiver nessa terra, você será provado. Você será testado. Enquanto você estiver nessa terra, você irá passar por provação. A Bíblia diz: resiste ao diabo e ele fugirá de vós, mas um dia ele volta. Enquanto você estiver aqui nessa terra, se você vencer uma prova hoje, aproveite o momento de paz, porque há tempo para chorar, mas também há tempo de sorrir. Aproveite, gosta do momento que você está passando de alegria. Mas saiba de uma coisa: enquanto você estiver aqui nessa terra, Satanás voltará novamente para te tentar. E foi o que aconteceu na vida de Jó. Não bastasse enterrar os 10 filhos, não bastasse perder todas as suas riquezas, a Bíblia diz que Satanás se apresenta a Deus novamente. E o Senhor, mais uma vez, vai dar testemunho de Jó. Há uma comparação aqui, desceu agora do céu. Há uma comparação aqui, pastor Marcos. Deus dá testemunho de Jó quando Jó está na bênção. Antes de Jó passar por tudo isso, Deus deu testemunho de Jó, desceu agora. Deus deu testemunho de Jó, homem reto, íntegro, temente e não desvio do mal. É muito fácil Deus dar testemunho de mim e de você quando tudo está bem. Casamento bom, dinheiro na conta,
tudo indo bem, fica fácil de adorar a Deus. Mas agora, Satanás vai se apresentar diante de Deus, depois que Jó passou pela prova, depois que Jó perdeu os seus filhos, depois que Jó perdeu todos os seus bens materiais. Jó perdeu todos os bens materiais, Jó perdeu os seus 10 filhos, mas Jó não perdeu a sua intimidade com Deus. Jó não perdeu o seu caráter, Jó não perdeu a sua essência de adorador. Aí depois que ele passou por tudo isso, Deus agora vai perguntar para ele: e aí, de onde tu veio? Nem de rodear a terra. Observaste tu, meu servo Jó? Você foi lá, você testou ele, tirou os bens materiais, tirou os filhos dele, e mesmo assim ele continua me adorando? Aí Satanás é astuto, ele te adora porque ele tem saúde. Se você tocar na saúde de Jó, certamente ele vai blasfemar contra ti. Irmãos, o inimigo vai fazer de tudo para destruir a minha vida e a sua vida. Ele vai usar todas as armadilhas que ele puder para destruir a minha vida e a sua vida. Quando ele chega diante de Deus e fala que Jó só continua adorando porque Jó ainda tem saúde, Deus então vai dizer: ah é? Então vai, toca na saúde dele, mas na vida dele você não toca. Ainda que você venha passar pela prova, ainda que você venha atravessar o deserto, que esse deserto seja algo tão grande, não se preocupe, na sua vida Satanás não vai tocar. Aleluia! Pastor, estou desempregado, pastor, estou enfermo, pastor, estou atravessando o deserto, mas na sua vida Satanás não vai. Satanás sai da presença do Senhor e agora vai diante de Jó novamente, e agora Jó vai atrair uma enfermidade, e a enfermidade que Jó agora vai atrair, Jó agora vai ter uma lepra, a pele do seu corpo agora vai estar cheia de feridas, e a Bíblia vai dizer que Jó agora, de tudo aquilo que ele perdeu, ainda sobrou algo, sobrou um caco de telha. Ô pastor, sobrou um caco de telha para Jó. Ô meu Roger, me ajuda aqui, Diácono Roger, você que é uma pessoa que trabalha com obras. Telha fica embaixo ou fica no alto? Telha fica embaixo ou fica no alto? O que vai sobrar para Jó é o que? Um caco de telha, um pedaço de telha. Ou seja, a esperança de Jó ainda continua vindo do alto. Vai pegar aquele caco de telha que ele tem e agora vai raspar as suas feridas. Olha a situação deste homem. Um homem que tinha saúde, um homem que tinha família, um homem que tinha todos os bens materiais, um homem que tinha tudo. Agora, a única coisa que vai restar para Jó foi um caco de telha. Já estou acabando. Eu fico imaginando aqui se isso realmente é amigo. Agora, Jó vai se encontrar numa situação tão delicada da sua vida, que os seus amigos agora, 3 dos seus amigos vão vir diante de Jó. Fica sabendo que Jó estava numa situação muito difícil. Vai chegar diante de Jó, vai ver a situação de Jó, a pele do seu corpo se desfazendo, vai ver Jó em uma situação deplorável, terrível. E a Bíblia vai dizer que eles, ao ver Jó naquela situação, vai chegar diante de Jó e vai ficar 7 dias sem falar nada. Eles vão se condoer tanto com aquela situação, eles vão sofrer tanto de ver Jó naquela situação, que eles ficam 7 dias só observando o sofrimento de Jó. E quando eles abrem a boca, Roger, Diácono Roger, para dizer que Jó estava passando por tudo aquilo, porque Jó estava em pecado. Nem toda prova e nem todo deserto que um cristão passar é porque ele está em pecado. Muitas das vezes é o próprio Deus que vai permitir eu e você passarmos por algum processo na nossa vida. Às vezes vai ser o próprio Deus que vai nos permitir atravessar certos vales. Não é porque você pecou, é porque Deus tem algo lá na frente muito maior. Então, os amigos de Jó agora vão dizer: Jó, confessa o teu pecado. Jó, fala o que você fez, Jó. É muito fácil eu olhar para alguém dentro da igreja, alguém que está passando dificuldade.
dificuldade, alguém que muitas vezes não tem nem onde comer dentro de casa, falar assim, está assim porque Deus está pesando a mão. Toma cuidado para você não tocar onde Deus está pondo a mão. Toma cuidado para você não falar aquilo que você não deveria falar. Se você não tem discernimento de espírito, eu te aconselho, porque o único pecado que não tem perdão é blasfêmia. Se você não tem discernimento de espírito, por favor, fique calado. Por favor, não questione a vida do irmão. O irmão está no deserto, o irmão está na prova. Não diga que é Deus pesando a mão, porque pode ser Deus preparando essa pessoa para lá na frente entregar algo muito grande para ela. Tem pessoas que até hoje não recebeu aquilo que tanto pediu a Deus. Não é porque Deus é ruim, é porque Deus está preparando você para você receber aquilo que você quer. Porque tem pessoas, Diaconisa Lápida, que se receber hoje o que quer, sai da igreja. Tem pessoas que se hoje receber aquilo que tanto está pedindo a Deus, vai para o mundo. Então Deus prepara, Deus usa vários cenários, Deus usa várias formas para preparar o teu servo para receber aquilo que Deus tem para entregar. Muitas das vezes, pastor Marcos, vai aparecer muita gente na nossa caminhada, vai aparecer, irmãos, muita gente na nossa caminhada para dizer que o processo que nós estamos passando é porque nós estamos em pecado. E não se assuste, missionário amado, não se assuste, porque muitas das vezes não vai ser as pessoas lá de fora que vai falar que o processo que nós estamos passando é porque estamos em pecado. Muitas vezes é seus da casa. Quem foi que nasceu José dentro da cova? Não foi os vizinhos, foram os irmãos. Então muitas vezes, presbítero, a maior decepção não vem de fora, vem de dentro. Mas deixa eu voltar aqui para o texto. A Bíblia diz que Jó ele foi provado por Deus em várias áreas da sua vida. Primeira, financeira. Primeira área que Jó foi provado foi a área financeira, pastor Marcos. Porque quando ele perde todos os seus bens, quando ele perde toda a sua riqueza, Jó está sendo provado na sua área financeira. A segunda área que Jó é provado, a família. Jó, ele agora vai ter que enterrar os seus 10 filhos. A terceira área que Jó vai passar, vai ser provado, é a área da sua saúde. Jó agora vai perder a sua saúde. A quarta, mulheres, não briguem comigo. A quarta área que Jó vai ser provado é no seu casamento. Porque a sua mulher vai olhar para Jó, vai olhar para Jó naquela situação e vai dizer assim: ô Jó, eu já não mais acredito no seu Deus. Amaldiçoa o teu Deus e morre. Então Jó agora está sendo provado até mesmo no seu casamento. A sua mulher está falando para Jó morrer. A sua mulher está falando para Jó amaldiçoar a Deus e morrer. E a quinta é os amigos. Jó está sendo provado pelos seus amigos. Mas em todas essas coisas, Jó ele não blasfemou contra Deus. Entenda uma coisa: Jó ele era ser humano, de carne e osso, assim como eu e você. Jó ele não blasfema, mas talvez você não sabia disso. Há pelo menos 20 questionamentos na Bíblia de Jó com Deus. Jó ele desejou a sua morte no seu nascimento. Jó ele chegou ao ponto de falar com Deus: por que a minha mãe não sofreu um aborto quando ele estava no seu ventre? Jó ele não blasfema, mas Jó ele questiona a Deus pelo menos 20 vezes. A Bíblia diz que Jó questionou a Deus. E agora, para mim acabar, Jó ele não blasfemou contra Deus, passou por todo o processo. E observa, eu já revelei para o pastor Marcos aqui um mando que agora eu quero passar para a igreja. Do capítulo 1 até o capítulo de número 38, Jó não ouve a voz de Deus. Do capítulo 1 até o capítulo de número 38, você pode procurar na sua Bíblia. Deus não fala com Jó, mas Satanás fala com Jó. A sua mulher fala com Jó. Os seus amigos falam com Jó. Mas Deus foi o último a falar com Jó. Muitas pessoas podem aparecer na sua vida para dizer o que você tem que fazer. Muitas pessoas podem aparecer na sua vida para dizer qual decisão que você tem que tomar. Mas enquanto Deus não se manifestar, não tome decisões precipitadas na vida. Aleluia. Enquanto Deus não falar, não volta para o Brasil, não volta. Enquanto Deus não falar, não sai do trabalho, não sai. Enquanto Deus não falar, não abre o negócio, não abre. Enquanto Deus não falar, não fecha o negócio, não fecha.
Pastor, Deus não falou. Continua orando, continua perseverando. Deus vai dar a direção certa para você tomar. Se fosse para mim olhar, a minha vontade, eu já falei isso com o pastor, já tinha pegado o avião, já estava lá no Brasil. Se eu fosse olhar a minha vontade, eu já tinha voltado para a minha terra. E eu falei com o pastor, enquanto Deus não falar, aqui eu fico. Enquanto Deus não me dá a direção, aqui eu fico. Sabe por quê? Eu não sei você, mas eu já quebrei a cara muitas vezes tomando decisões na minha vida sem ouvir Deus falar. E muitos de nós que aqui estamos, precisamos entender, Deus sabe o que está atrás dessa porta. Eu não sei. Eu não sei o que está além da curva, mas Deus sabe. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Jó continuou perseverando a Deus. E agora, no capítulo de número 42, Deus agora vai se manifestar a Jó. E Jó vai dizer assim: antes eu ouvia falar do Senhor, mas hoje eu te conheço. Tem muitas pessoas que até hoje somente ouviu falar de Deus, mas nessa noite Deus se trouxe aqui para te dizer: eu vou me revelar a você nesse deserto, eu vou me revelar a você nesse vale que você está passando. Chega de somente conhecer a Deus pelo ouvir. Deus nessa manhã está me chamando de Diácono Jonathan para eu e você conhecer a Ele. Chega de ficar ouvindo o testemunho dos outros. Deus fez isso na minha vida, Deus é isso, Deus é aquilo. Está na hora, meu irmão, está na hora, meu irmão, de você contar o seu testemunho. Está na hora de você contar as suas experiências com Deus. Antes você ouvia falar, mas Ele te trouxe aqui nessa manhã para te dizer: filho, filha, eu vou me revelar a você, e o teu milagre vai virar notícia. Conheça Deus. Muitas pessoas citam o versículo Jeremias 33:3: clama a mim, responder-te-ei, até aí tudo bem, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. O quê? Que ninguém sabe. O Senhor só anuncia coisas grandes e firmes que ninguém sabe, somente para os seus íntimos. Aleluia. Tem muitas pessoas que falam com Deus, mas Deus não fala com todos que falam com Ele. Tem muitas pessoas que passam uma hora de joelho falando, e Deus não fala com ele. Por quê, pastor? Porque muitos estão falando somente com os lábios, mas o seu coração está longe de Deus. Tem muitas pessoas, Diácono André, que vem também da igreja. O corpo está aqui, mas a mente está lá fora. O corpo está aqui, mas o coração está lá fora. Como que Deus vai nos revelar se o nosso coração não estiver voltado a Ele? Deus nessa manhã está dizendo para mim e para você: é tempo de eu me revelar a você, é tempo de você viver novidade de vida. Os discípulos conheciam Jesus. Presta atenção, já estou acabando, já falei isso 3 vezes, né? Presta atenção. Os discípulos, Diácono Andrés, Diácono Aqueliane, os discípulos, pastor Marcos, conheciam Jesus, que curava os enfermos. Eu vou falar. Os discípulos conheciam Jesus que ressuscitava mortos. Os discípulos conheciam o Jesus que levantava os paralíticos. Mas faltava eles conhecer algo de Jesus ainda. Eles entram no barco com Jesus, e no meio da viagem, Jesus agora vai deitar na polpa do barco e vai dormir. No meio da viagem agora, pastor Marcos, vai vir um vento muito forte. No meio da viagem agora vai começar a vir uma ventania muito forte, ao ponto do barco estar próximo a virar, a quebrar. O mar se levanta, o vento se assopra. Os discípulos conheciam Jesus que curava enfermos, ressuscitava mortos. Eles agora vão lá acordar Jesus. E quando Jesus chega, Jesus agora vai dar uma ordem para o vento e para o mar: aquieta-te e cala-te. Pastor, o que você quer dizer com isso? Os discípulos de Diácono Roger não conheciam Jesus ainda,
que acalmava a tempestade e que aquietava o mar. Deus te trouxe aqui para te dizer: você me conhece até um degrau, mas eu te trouxe aqui nesta manhã para revelar para você que para mim nada é impossível. Você conhece Jesus que cura, que liberta, que salva. Você conhece de quê? De ouvir falar, mas nessa manhã ele te trouxe aqui para te dizer: você vai conhecer um Jesus que tudo pode, porque ele vai fazer na minha e na sua vida. Aleluia! Chega de ficar contando histórias, chega de ficar contando testemunhos dos outros. Chegou a hora, chegou um novo tempo. 2023 ainda não acabou. Deus fez promessa para pessoas aqui no início do ano, e tem pessoas que estão dizendo: o Senhor prometeu, Senhor, até agora não se cumpriu, mas Ele te trouxe aqui para te dizer: aquilo que eu te prometi no dia 1º de janeiro, aquilo que eu te prometi no início do ano, eu te trouxe aqui para te dizer: o ano ainda não acabou, o ano ainda não acabou. Sabe aquela cartinha que você fez para Deus? Sabe aquele pedido que você fez para Deus no início do ano? Deus te trouxe aqui nessa manhã para te dizer: está anotado aqui no meu livro, está anotado aqui nas moções celestiais. Eu não me esqueci da promessa que eu te fiz, eu não me esqueci daquilo que você me pediu, eu não me esqueci do desejo do teu coração. Eu te trouxe aqui nessa manhã para te dizer: aquilo que você quer já está na minha mão, aquilo que você me pediu já está preparado nas minhas mãos. Eu estou preparando você para receber aquilo que você quer. Jó, capítulo de número 42, o último capítulo do livro de Jó, do capítulo 1 ao capítulo de número 41. Os capítulos do livro de Jó são capítulos de tristeza, capítulos de derrota. Do capítulo 1 até o capítulo de número 41, Jó está no pó da cinza. No capítulo 1 até o versículo de número 41, Jó está sofrendo. Jó está coçando as suas feridas. Mas no capítulo 42, Deus vai se revelar para Jó e vai mudar a sua história. Agora, quem é que acredita em profecia? Então levanta sua mão. Levanta sua mão se você acredita. Do capítulo 1 até o capítulo de número 41, a história de Jó, os capítulos da sua vida foi somente de tristeza. Você que está com a mão levantada, eu quero profetizar na sua vida. Talvez o capítulo 1 até o versículo 41 também da sua vida foi de choro, foi de luto, foi de tristeza, foi de dor. Mas Deus te trouxe aqui nessa manhã para te dizer: se prepare para viver o capítulo de número 42. Tudo aquilo que você perdeu, tudo aquilo que Satanás tirou de você, eu restituo nesta manhã. O capítulo de número 42, Deus restitui tudo na vida do Jó. Talvez até hoje o seu capítulo foi só contar derrota, tristeza, dor, angústias. Diaconisa Ágata, se prepara para viver o capítulo de número 42 do livro de Jó na sua vida. Deus vai restituir, Deus vai restituir tudo aquilo que o diabo tirou de você. E melhor, Deus vai trazer dobro. Deus vai trazer dobro. Pastor, eu perdi meu carro. Pastor, eu perdi minha casa. Pastor, eu perdi isso. Pastor, eu perdi. Não se preocupe. Deus te trouxe aqui nessa manhã para te dizer: eu vou restituir tudo na sua vida. O choro até aqui durou uma noite, Diácono Rocha. Mas Deus está dizendo para mim e para você nessa manhã: se prepare. A alegria está chegando ao amanhecer. O capítulo de número, levanta a mão, irmão. O capítulo de número 42 do livro de Jó, depois a senhora lê. Deus está fazendo uma reviravolta na vida de Jó. Deus está mudando o cativeiro na vida de Jó. Eu não sei como a senhora entrou aqui, eu não sei o que a senhora está passando, mas Deus nessa manhã te trouxe aqui para te dizer para você: eu vou restituir tudo aquilo que Satanás tirou da sua vida. Eu trago de volta. Eu trago de volta tudo aquilo que Satanás tirou. Pastor, eu entrei aqui, pastor. Só Deus sabe como eu estou. Só Deus sabe, pastor, o que eu estou passando. Deus te trouxe aqui nessa manhã para te dizer: eu mudo a tua história. Eu conheço o teu coração. Eu conheço a tua sinceridade. Até quando, Senhor,
dizer: eu sou Deus que restituo, e sou Deus que faço tudo novo na vida de vocês. 2023 ainda não acabou. A promessa de Deus que vai se concretizar ainda este ano na vida de vocês, assim diz o Senhor Deus Todo-Poderoso. Capítulo de número 42 de Jó. Deus muda a vida deste homem. Mas o versículo de número 10, a Bíblia diz que o Senhor virou o cativeiro de Jó. Depois que Jó orou por quem, Eliane? Por aqueles que falaram que ele estava em pecado. Sabe aquele irmão que se levantou contra você? Sabe aquela irmã que se levantou contra você? Fofoca, calúnia, inventaram no seu respeito. Sabe aquelas pessoas que disseram para você que você está nesse deserto, que você está em pecado? Se você orar por eles, se você orar por aqueles que te criticaram, Jó 42:10, Deus irá mudar o teu cativeiro. Aleluia. Deus irá mudar o teu cativeiro. Por quê, pastor? Porque é muito fácil orar pela minha esposa, é muito fácil orar pela minha família, mas Deus nos convida a orar por aqueles que nos perseguem, por aqueles que nos caluniam. Quando Jó ora, Deus muda a vida de Jó. Pastor, Deus restituiu tudo na vida de Jó. Sim, restituiu. Mas os 10 filhos permaneceram 10 filhos. Deus não deu 20 filhos para Jó. Jó permaneceu com seus 10 filhos. O que Deus restituiu na vida de Jó foi o quê? Os seus bens materiais, os seus animais, a sua riqueza. Deus é o Deus de restituição. Feche os teus olhos. A maior perda que o ser humano pode ter na terra, em vida, é a presença do Espírito Santo. Eu quero orar nessa manhã para que Deus venha. Se porventura tem alguém que já não tem mais o Espírito Santo, eu quero orar para que o Espírito Santo volte. Mas nessa oração também eu quero orar para Deus trazer tudo aquilo que você perdeu, tudo aquilo que você perdeu e tudo aquilo que você deseja, tá, irmãos? Porque tem coisas que saem da nossa vida que, se nós pudéssemos soltar foguete, nós fazíamos isso. Mas tudo aquilo que você perdeu, tudo aquilo que você anseia e deseja novamente, eu quero profetizar na sua vida. Feche os seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, ó Deus, foi colocado sobre a minha vida, Pai. Ó Deus, foi me dado, Senhor, Pai, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, Senhor, autoridade e poder, Pai. Deus, nessa noite, como um sacerdote, ó Deus, nessa noite, meu Pai, nessa manhã, Senhor Deus, Pai, como um profeta, eu quero, meu Pai, nessa manhã, meu Pai, profetizar primeiro o Teu Espírito, meu Pai, sobre as nossas vidas, porque sem o Senhor nós nada podemos fazer. A segunda coisa que eu quero, meu Pai, profetizar para me entregar o microfone, Senhor, que eu quero profetizar e determinar sobre a Tua igreja, Senhor, é que tudo aquilo que estava na Shiro, a alegria, a vontade de viver, a vontade de vencer, a vontade de lutar, de conquistar, a vontade de ser feliz, tudo aquilo que Satanás tirou, meu Pai, eu dou uma ordem agora no mundo espiritual, pelo poder que há no nome de Jesus, que tudo novamente, meu Pai, venha, Senhor, voltar em dobro para as nossas vidas. Eu sirvo um Deus de restituição. Eu sirvo um Deus que tudo pode. Eu bem sei que o meu Redentor vive. Eu bem sei que o meu Redentor está no controle de todas as coisas. Meu Deus, em nome de Jesus, ouve a oração, meu Pai, dessa mulher. Ouve a oração deste homem, clamando ao Senhor por aquilo que se foi, mas que deseja, meu Pai, que volte novamente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. 2023, Senhor, ainda será palco de testemunho para cada um de nós que aqui estamos. Assim, meu Pai, eu profetizo e te agradeço em nome de Jesus. Amém.